Boa tarde. Eu elaborei um texto intitulado Espaço e Identidade Gay na cidade de São Paulo. O presente estudo tem como objetivo refletir a identidade gay no espaço urbano e na sociedade de consumo. A primeira parte do texto apresenta uma discussão sobre a condição homossexual ao longo do tempo e sua visibilidade e invisibilidade na cidade de São Paulo. Posteriormente, parte-se do princípio da existência de duas identidades, a real, revelada em espaços destinados ao público LGBT, e a virtual, acessada e utilizada em lugares onde não se é, de certa forma, permitido ser gay. O que se busca com o desenvolvimento dessa pesquisa é compreender a identidade de um sujeito gay que é gestado em um mundo capitalista que faz surgir o consumidor, mercadoria, e faz desaparecer, diminuir o cidadão. Palavras-chave: identidade, gay e espaço. A primeira parte. A homossexualidade na cidade de São Paulo. Os gays formam um grupo sociocultural singular e diverso ao mesmo tempo. Por outro lado, são diversos no que se refere a vários atributos, idade, práticas espaciais, classe social, renda, educação, valores, crenças, campos profissionais, nacionalidades, etc. Para este estudo está sendo considerado o gay enquanto homossexual masculino. O termo homossexual, assim como heterossexual, foi proposto no século XIX para designar um polo sexual desviante à ética sexual da burguesia emergente. Neste mesmo século, a sexualidade da família burguesa heterossexual passava por mudanças que representavam a passagem dos casamentos mediante puros interesses econômicos aos ideais do amor romântico e do amor confluente. Costa e Hendrick, 2007. Contudo, é inevitável afirmar que a homossexualidade é uma condição da subjetividade humana. Para Spargo, 2016, ser homossexual é uma produção cultural variável no tempo e no espaço. Este autor nos sugere, a partir de Foucault, a refletir a sexualidade e a homossexualidade em cada contexto histórico e geográfico. A homossexualidade moderna é de origem comparativamente recente. Muitos historiadores da homossexualidade traçaram conexões e continuidades entre as identidades e comportamentos homossexuais do século XX e aqueles de períodos anteriores. Foucault, ao contrário, insistia que a categoria de homossexual nasceu de um contexto particular por volta de 1870 e que, como a sexualidade em geral, deveria ser vista como uma categoria de saber construída em vez de uma identidade descoberta. Foucault não foi o primeiro a argumentar que a sexualidade é construída socialmente, mas a partir dos anos 80, o seu trabalho foi aquele que teve mais impacto e influência em estudos gays e lésbicos, em estudos culturais de sexualidade. Nos anos de 1970, quando Foucault escrevia sua História da Sexualidade, o termo homossexual ainda era empregado em discursos médicos e legais, mas as pessoas mais e mais se definiam como lésbicas ou gays. Gay, um termo usado para mulheres de reputação dúbia no século XIX, foi apropriado como uma alternativa para homossexual nos anos 1960. A diferença mais óbvia entre gay e lésbica e as antigas categorias existentes era que, ao invés de aceitarem uma posição passiva como objeto de conhecimento, os sujeitos identificados como gays e lésbicas estavam ostensivamente escolhendo ou reivindicando uma posição. Spargo, 2006. Segundo Spargo, 2006, página 26, ser gay ou lésbica era uma questão de orgulho.
não de patologia, de resistência, não de autoocultação. Enquanto a liberação das mulheres desafiava as construções dominantes da feminilidade como algo inferior, passivo e secundário, a liberação gay contestava a representação de desejos e relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo como não naturais, desviantes ou incompletos. Deixa eu repetir. Segundo Spargo, 2006, página 26, ser gay ou lésbica era uma questão de orgulho, não de patologia, de resistência, não de autoocultação. Enquanto a liberação das mulheres desafiava as construções dominantes da feminilidade como algo inferior, passivo e secundário, a liberação gay contestava a representação de desejos e relacionamentos entre pessoas de mesmo sexo como não naturais, desviantes ou incompletos. Com o desdobramento do dispositivo sexualidade, a ideia de homossexualidade aparece como uma classificação médica tão poderosamente instituída que criaria socialmente sujeitos específicos, Foucault 77. Mas se no período do limiar do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, os discursos sobre o prazer se produziam principalmente pelo olhar medicalizante, novos saberes passariam a disputar as explicações sobre a sexualidade nas décadas futuras. Trindade, 2004. Sobre a questão da identidade, embora ela tenha sido popularizada na década de 50, abordagens funcionalistas e estruturais desenvolvidas por cientistas sociais na primeira metade do século XX já aludiam a aspectos comuns que associavam e davam sentidos a grupos de pessoas em diferentes épocas e lugares. De acordo com teorias marxistas, weberianas e durkheimianas, definia-se a identidade de um grupo de acordo com o posicionamento de seus membros em relação ao antagonismo entre capital e trabalho, com a renda e status adquiridos, ou de acordo com representações coletivas socialmente consolidadas. Trindade, 2004. Contudo, os conceitos tradicionais das ciências sociais falharam em explicar a pluralidade de movimentos sociais que eclodiram os questionamentos que traziam no rastro de suas reivindicações. Assim, nos anos 60, a ideia de identidades coletivas ganhou o interesse de acadêmicos e militantes. A categoria identidade passou a ser adjetivada de acordo com as múltiplas apropriações dos movimentos sociais: identidade étnica, identidade de gênero, identidade juvenil, identidade do idoso, identidade social, identidade urbana, identidade de classe, etc. O processo de descolonização e as mudanças sociais ocorridas nos anos 60 também influenciaram diretamente a produção da ideia de identidade homossexual, uma vez que, na tentativa de afirmarem-se socialmente, novos sujeitos sociais passaram a produzir representações próprias sobre suas experiências e isso ter marcado a emergência dos movimentos raciais, operários e feministas. A homossexualidade também foi resgatada por essa política de visibilidade social e luta por direitos. Trindade, 2004. Durante a década de 70 do século XX, vinham se desenrolando no meio artístico discussões e apresentações que colocavam em xeque a heterossexualidade normativa através da música, do teatro e das artes plásticas. Uma figura importante neste contexto foi o cantor baiano Caetano Veloso, que ao lado de Gilberto Gil mostrava performances atípicas para as rígidas definições de ser homem ou mulher, demasiado arraigadas na sociedade brasileira. Trindade, 2004, página 14. A década de 80, com o aparecimento da AIDS, que afetou primeiramente os homossexuais, trouxe novamente uma volta aos estudos de patologização da homossexualidade. Os homossexuais que viviam seus desejos nas grandes cidades brasileiras e se viram diante de uma pesada crítica a seus comportamentos. As recomendações médicas se chocavam com a própria história da homossexualidade vivida em São Paulo, que em sua afirmação social tinha na liberdade sexual como elemento importante. Durante a Revolução Sexual dos anos 60, que se estende para a década de 70, e a maior liberdade sexual, principalmente entre as mulheres, o amor foi deixando de ser fator primordial do sexo.
Entre os homossexuais, essa ideia impulsionou as caças nas ruas e parques, as idas a saunas, cinemas pornográficos e banheiros públicos, constituindo nesse processo trocas culturais e apropriações urbanas que conduziriam às lutas pela identidade homossexual. Porém, com a AIDS, os homossexuais foram classificados pelos médicos como grupo de risco, assim como prostitutas e usuários de drogas injetáveis, Trindade 2004. No ano de 1985, foi fundada em São Paulo a primeira organização não governamental totalmente dedicada à AIDS, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, GAPA, São Paulo. Assim, outras foram surgindo, recrudescendo o movimento de conscientização em meio aos homossexuais que inculcavam neles a ideia de sexo seguro feito com o uso do preservativo. Mais do que funcionar como discurso de prevenção, a incorporação da camisinha servia também para definir moralmente a pessoa. A movimentação de grupos preocupados e afetados com esta questão foi decisiva para que o Estado começasse a elaborar políticas públicas de combate à AIDS e refinasse a assistência aos doentes. O aumento de casos e a aparição pública de mulheres soropositivas nos anos 90 iniciava um processo de ampliação do imaginário social sobre a doença, que ia deixando aos poucos de ser uma exclusividade de homossexuais viciados e hemofílicos. Trindade 2004. O Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, GAPA, foi criado no dia 27 de abril de 1985. 5 anos depois do diagnóstico do primeiro caso de AIDS no país, a advogada formada pela Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Áurea Bades, fundou no GAPA o primeiro departamento jurídico do Brasil voltado ao atendimento de pessoas com HIV. Redigiu o documento que mais tarde foi transformado na Lei 7.670 de 1989, possibilitando que soros positivos saquem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços FGTS e o PIS/PASEP, além de ser a primeira advogada a propor ação contra o Estado para obtenção de medicamentos de forma gratuita aos doentes. As décadas de 80 e principalmente 90 foram marcadas cada vez mais pela presença de boates específicas para o público gay, ou público LGBT também. Espaços de diversão, encontro e consumo. Essas boates trazem um novo estilo musical, o técnico ou eletrônico, e passam a ser cada vez mais procurados principalmente por jovens homossexuais. É neste momento também que todo um mercado específico para atender o público gay começa a se expandir. Desde revistas, filmes pornográficos, sites de relacionamento, de compra e de alguma forma a apropriação deles em shopping centers. Trindade 2004 fala do poder de compra da comunidade gay. A comunidade gay, que antes só fazia cena noturna, passou a frequentar shoppings, academias e cinemas. Na praça de alimentação do Shopping Paulista, nos domingos à tarde, acontece uma espécie de happy hour gay. No Top Centers, homossexuais preferem a Academia Runner, instalada na própria galeria. O Unibanco Artiplex, no Shopping Frei Caneca, também entra nessa rota, com pré-estreias que abordam a diversidade sexual. Pode-se pensar que os homossexuais apenas recentemente passaram a frequentar os shoppings, cinemas e academias ou a comprar em lojas. É como se antes de uma visibilidade pública consolidada pelo grupo, os homossexuais não usufruíssem desses espaços. A leitura deve ser outra, agora calcada na ideia de que esses espaços vêm sendo cada vez mais apropriados pelos homossexuais e que o conhecimento público disso vem os livrando da opacidade que marcava suas experiências. Agora os gays são vistos principalmente como consumidores específicos, Trindade 2004. Nos anos 2000 e 2010, vemos por sua vez dois movimentos interessantes. A transformação exacerbada dos gays em consumidores, que de certa forma se contradiz ao outro movimento, o de uma conscientização política de reivindicação dos seus próprios direitos. Nos dias de hoje, os gays, nas cidades médias, grandes e nas metrópoles, ainda podem, se assim preferirem,
ou não passar desapercebidos, a depender da personalidade, vontade ou não aceitação de cada um. Alguns, no entanto, passam anos de sua vida não sabendo ou não querendo aceitar a sua condição de ser homossexual. No entanto, os gays estão presentes em vários lugares e territórios. O interessante é procurar compreender qual é a sua participação no espaço singular e diverso vivido por eles neste novo século nas cidades. Pela dificuldade que existe em constituir família nos moldes tradicionais, os gays tendem a possuir maior mobilidade no espaço. Ou seja, podem apresentar menor grau de enraizamento nos lugares. Nas cidades médias e grandes, eles podem ser invisíveis e visíveis. Podem ser invisíveis porque estão no anonimato da multidão. E podem ser visíveis, identificados como gays, por não terem nenhum compromisso com a proximidade que uma comunidade ou pequena cidade sugere. Também podem ser visíveis, atualmente desejáveis que assim sejam, pelos equipamentos urbanos e serviços de consumo voltados para eles. Desde aqueles destinados especificamente, como boates, bares e saunas, a equipamentos de uso geral, mas que cordialmente aceitam a sua condição homossexual. Na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, uma manifestação pública, a Parada do Orgulho LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, possui hoje uma representatividade mundial, por ser a maior parada deste gênero no mundo. Ela expressa também o movimento deste grupo pela igualdade de direitos. A Parada do Orgulho LGBT é realizada desde 1997 e, segundo sua organização, apesar de ser uma festa, sempre teve a característica de manifestação pública. Em sua primeira edição, contou apenas com a participação de cerca de 2.000 pessoas, Chibak 2007. Já a 13ª edição da Parada do Orgulho Gay de São Paulo, a maior do mundo, contou com a participação de 20 trios elétricos e 3,5 milhões de pessoas, dos quais 400 mil eram turistas. O trajeto da parada que começou na frente do MASP, na Avenida Paulista, seguiu pela Rua da Consolação, no sentido centro, até chegar à Praça Roosevelt. O tema da parada foi Sem Homofobia, Mais Cidadania, pela Isonomia dos Direitos. Estudo Trajano, postal número 62, São Paulo, 14 de junho de 2009. No ano de 2015, a 19ª edição da Parada do Orgulho LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais de São Paulo aconteceu na tarde de domingo, no dia 7 de junho, no centro da cidade. Por volta das 13h30, estavam presentes 20.000 pessoas, segundo a estimativa da Polícia Militar. Essa é uma estimativa feita pela Polícia Militar, né? Neste ano, o tema da parada foi Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, respeite-me. O lema foi inspirado na personagem global Gabriela, criado pelo escritor baiano Jorge Amado. A 21ª Parada do Orgulho LGBT deste ano em São Paulo, que ocorreu no dia 18 de junho, domingo, contou com 19 trios elétricos e um público de 3 milhões de pessoas, segundo estimativas de seus organizadores. O evento começou oficialmente às meio-dia e 30, na Avenida Paulista, e o tema foi Independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei. Todos, todas e todos por um Estado laico. Por volta das 18h30, os trios haviam chegado ao Vale do Anhangabaú e o público aguardava os shows, que ia até às 21 horas. A passeata Parada LGBT é com certeza um fenômeno importante que congrega gays de diferentes lugares e condições sociais. Em São Paulo, ela ocorre em pleno centro econômico e financeiro da metrópole, a Avenida Paulista. Milhares ou milhões de gays convergem para ela. Reunidos nesse espaço urbano, formam uma verdadeira paisagem sociocultural em movimento, que reforça a identidade e a diversidade do grupo, dando visibilidade à sua presença e importância na atualidade. A cada nova edição da parada, um tema relevante que afeta diretamente a população LGBT é apresentado no intuito de promover a reflexão e a dignidade desse grupo, reforçando o debate político.
De maneira geral, as cidades médias e grandes oferecem ao mesmo tempo a possibilidade do anonimato, da visibilidade e do acesso a maiores oportunidades de empregos e serviços, além do estilo de vida urbano mais livre. A cidade é composta de inúmeros e diversos lugares. É o espaço onde se vive em pedaços, na sua singularidade, e devido ao avanço das tecnologias é cada vez mais mundial. É o território do movimento da vida, da convivência, segregação e por isso mesmo da produção e afirmação de identidades. Eu paro por aqui porque agora vai começar a segunda parte e eu vou fazer uma outra filmagem que é a segunda parte, tem como subtítulo Identidade, Consumo e Cidadania. Obrigado.